Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, realmente um vídeo repleto de novidades importantes para você, torcedor vascaíno. A gente vai falar aí sobre interferência externa, o árbitro aí que veio à mídia confirmar que, segundo ele, houve sim interferência naquele lance da mão do Germancano, no gol anulado do Gabriel Peck, algo que vai totalmente contra as regras, as leis do futebol, já que não tinha VAR, o juiz não poderia consultar em nenhum lugar extracampo para anular aquele gol, porém, infelizmente, por todo o enredo, parece muito bem que houve sim uma interferência externa e esse árbitro aí veio confirmar que, segundo ele, realmente isso aconteceu. Então a gente vai falar sobre isso, sobre esse absurdo que vem acontecendo em vários jogos aí do Vasco da Gama, falar também sobre Dedé, temos novidades aí com relação às negociações, vamos falar sobre isso, alguns embrólios aí com o Cruzeiro que podem acabar prejudicando o retorno do Dedé ao Vasco da Gama, falar também sobre Germancano, sobre uma nova parceria aí que o Vasco está fechando para esse restante de temporada, uma parceria importantíssima. A gente vai passar aqui a notícia em primeira mão para você, torcedor, e além dessas, muitas outras novidades. Mas antes de começar, eu quero dar aqui rapidamente as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui somente a sua inscrição, que é importantíssima para que o nosso canal venha crescer cada vez mais e cada vez mais nós possamos aí levar esse nosso Gigante da Colina para mais vascaínos. E além disso, também deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você achou sobre esse absurdo aí que rolou ontem na partida entre Vasco e Boa Vista, e a gente já vai começar falando sobre isso, né? Ontem, só para situar aqueles que realmente não acompanharam o jogo que foi no horário das 4h30 da tarde, realmente um horário muito complicado, muitos vascaínos não tiveram sequer como ver essa partida aí, por conta até mesmo do horário, né? Mas durante ali a partida, por volta dos 25, 30 minutos de jogo, ocorreu o gol do Vasco, o gol do Gabriel Peck. A bola realmente bateu na mão do Germancano, porém o juiz confirmou o gol, apontou ali o braço para o meio do campo, o Bandeira correu em direção ao meio do campo, validando o gol. Porém, a bola bateu no braço do Germancano, o juiz validou o gol e num determinado momento ele anulou, sem explicações algumas, porque no jogo não tinha VAR e durante ali o período de anulação, o Leandrão, técnico do Boa Vista, demonstrou seu celular ao quarto árbitro e, segundo notícia, o quarto árbitro teria sido a fonte ali, realmente, que mostrou a anulação, realmente a falta de validez do gol, no caso a bola batendo na mão do Germancano. E hoje, pela parte da manhã, um ex-juiz, no caso aí o Carlos Simon, um juiz muito conhecido aqui no futebol brasileiro, falou sobre o assunto, que realmente grandes mídias aí falaram, repercutiram sobre esse absurdo que aconteceu ontem na partida entre Vasco e Boa Vista, e segundo ele afirmou que houve sim interferência externa. Segundo ele, o juiz ficou muito tempo aguardando uma resposta ali e aguardando decidir o que iria ser feito. Foram ali algo em torno de 3 minutos e meio para definir se foi ou não gol do Vasco da Gama, e o juiz disse também que, segundo a sua experiência de futebol, houve muita interferência externa, ainda citou aí palavras como lamentável e vexatório tudo que rolou durante essa partida. O próprio Marcelo Cabo também confirmou, que segundo ele houve interferência externa e é realmente uma situação muito complicada. Ainda bem que o Vasco conseguiu sair com a classificação, porque é claro, ser eliminado também por uma equipe do Boa Vista ia ser um absurdo, com todo respeito, é claro, à equipe, porém a gente sabe da grandeza do Vasco, mas caso fosse eliminado por um erro de arbitragem, por ser prejudicado, mais uma vez pela arbitragem, não bastava no ano passado o que aconteceu ali naquela partida contra o Internacional, se repetir novamente, agora com interferência externa, o torcedor vascaíno realmente não iria aguentar mais e já não está aguentando. Então o Vasco tem que fazer alguma coisa, tem que ir à CBF, tem que fazer algum tipo de protesto, porque são situações que vêm acontecendo com regularidade e isso pode, de certa forma, fazer com que o Vasco, aliás, não ganhe um título, não ganhe um acesso. Então alguma coisa tem que ser feita com relação a isso daí, inclusive a própria direção, segundo notícias, poderá estar fazendo. Segundo aí, fonte do UOL, uma página aí que cobre o dia a dia do Gigante da Colina, confirmou que a diretoria estuda se irá ou não realizar um novo protesto na CBF, um novo porque também já havia realizado um protesto naquela partida, após a partida, aliás, contra a equipe do Internacional. A tendência é de que ainda hoje ou amanhã o clube se manifeste oficialmente sobre tudo o que aconteceu ontem contra a equipe do Boa Vista, um absurdo, sem dúvida nenhuma, é lamentável o que vem acontecendo com o nosso clube dentro das quatro linhas. O Vasco sempre sendo prejudicado por arbitragem, e ontem a gente quase perdeu
uma classificação de Copa do Brasil por conta desses erros. Não estou falando se foi mão ou não. Foi mão, era nítido. O problema é que como foi marcado ela, uma interferência externa é totalmente contra as leis do futebol. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Realmente situação muito complicada e ainda dentro da nossa casa. E falando em nossa casa, falando em São Januário, quero rapidamente aqui falar sobre Souza. Souza é um nome, acredito que grande parte da torcida ama, grande parte da torcida não gosta, por tudo realmente que ele vem fazendo aí através de suas mídias sociais. Há um tempo atrás rolou uma polêmica que o filho dele estava vestindo a camisa do Flamengo, e isso vem, de certa forma, né, chateando muito o torcedor vascaíno, as atitudes dele, de tanto ele falar que iria voltar para o Vasco da Gama com 30 anos, realmente gostaria de ser um ídolo do clube, era um vascaíno de coração, e isso realmente só vem sendo demonstrado da boca para fora, porque na hora de fazer, até o momento, o Souza não demonstrou realmente esse amor todo que ele sempre disse. Porém, hoje, na parte da tarde, o Souza estava em São Januário. Ele esteve em São Januário aí com a sua esposa e com os seus 2 filhos. Inclusive, né, passou ali pela sala de troféus do Gigante da Colina, visitou ali a escola do Vasco da Gama, e ele colocou no seu Instagram que foi formado nas categorias de base do Vasco da Gama e levou ali os filhos para conhecer, né? Tá passando aí a foto para vocês. Ele escreveu que hoje mostrou para os meninos onde dormir, onde passou a maior parte da infância. Falou que era dia de visitar São Januário e mostrar onde o papai cresceu. Então, realmente, a gente espera que o Souza venha ter esse amor todo pelo Vasco da Gama, mas que esse amor não venha a ser demonstrado apenas em palavras, mas também em atitude. A gente sabe muito bem o momento complicado que o Vasco vive, então a gente espera, claro, ficamos chateados, mas ainda temos a esperança que jogadores como ele, como Alex Teixeira, como Felipe Coutinho, um dia retornem e vistam novamente a camisa do Gigante da Colina. Mas o Souza esteve lá e a pergunta que fica é: o que ele quer aí fazendo isso? Estando em São Januário, colocando a foto na meia, colocando a foto no seu Instagram, né? Levando a foto para a grande torcida vascaína. Então realmente é uma situação muito delicada, mas esperamos que esse amor que ele tanto diz venha realmente ser confirmado mais pra frente. Vamos falar agora com relação à parceria. Tivemos notícias aí que o Vasco está muito perto, notícias inclusive em primeira mão, de fechar com a Arel Copos Térmicos. Para quem não conhece a Arel é uma das maiores empresas aí do mundo, né, com relação à fabricação de copos térmicos. Tá passando aí um vídeo para vocês, né, do personagem, acredito que do mascote ali entrando em São Januário. É realmente um conteúdo em primeira mão para você, torcedor vascaíno, uma grande notícia para o torcedor. Acredito que nos próximos dias o Vasco venha de repente até mesmo se posicionar oficialmente com relação a esse conteúdo. A própria empresa também, através de suas redes sociais, já falou sobre essa possível parceria, né? Porque não é um patrocínio, é uma parceria com o Gigante da Colina, e a gente tem muitas novidades aí, porém eu não posso de repente soltar aqui para vocês, acabar comprometendo, mas muito provavelmente o Vasco estará aí fechando nos próximos dias essa grande parceria com uma das maiores empresas. O Vasco ganha muito, né, estando ao lado dessa grande empresa, e essa grande empresa também ganha muito estando do lado aí de um dos maiores clubes do mundo e um dos maiores clubes aí do Brasil, que tem essa grande torcida vascaína, que é cada um de vocês. Então, até por conta disso, a gente sabe muito bem da força que essa empresa tem. Para quem conhece aí, gosta de garrafas térmicas, sabe que é uma empresa muito forte no mercado e tem muito dinheiro para investir. Então, rapaziada, vamos tentar reerguer esse clube com a força aí dos nossos braços. A gente sabe da nossa grandeza, a gente sabe da nossa força, da força da torcida. Então eu vou estar deixando aqui na descrição e nos comentários o link da página do Instagram da Arel. Então você, torcedor, corre lá e coloca a hashtag Arel no Vasco, vamos encher as redes sociais dessa empresa aí e mostrar para eles a grandeza do nosso clube e quem sabe fazer com que ele se torne aí o patrocinador master, um dos grandes patrocinadores aí do Vasco, e ajudar nessa reconstrução do nosso clube. Então corre lá, notícia em primeira mão exclusiva para você, torcedor vascaíno. Mas vamos seguir uma excelente novidade, vamos seguir aqui com outra boa notícia, né, relacionadas ao Dedé. Dedé, que acredito que nesses últimos dias vem sendo muito especulado pelo torcedor, querendo ou não, é sim um jogador que encanta o torcedor vascaíno, é sim um jogador que o torcedor vascaíno quer ver retornando e vestindo novamente a camisa do nosso clube. Ontem o Marcelo Cabo falou sobre isso em entrevista coletiva, né, após a partida contra a equipe do Boa Vista. Ele que esteve presente aí em São Januário nessa semana, colocou a camisa do Vasco, pegou ali na taça, né, que ganhou em 2011 na conquista da Copa do Brasil, esteve com Rômulo, esteve com Fernando Praz, com Ramon, com Felipe Bastos, está rodeado ali de vascaínos e, segundo notícias, o Vasco tem interesse sim na contratação do Dedé. E, na minha opinião, eu acredito que até esteja muito avançada. Isso eu tô falando por
mim, não tô confirmando nada, deixando bem claro, eu tô falando por mim, Lucas, por tudo realmente que a gente vê dentro do futebol, por todas as ideias que a gente vê por marketing, etc, em outros clubes, o Dedé com essa reaproximação do Vasco instantânea, né, de forma do nada o Dedé retornou ao Vasco, se reaproximou do clube. Na minha opinião, isso não é normal. Acredito sim que por trás dos panos já tem algum tipo de negociação, porém o que chega pra gente é que até o momento realmente não tem nada. O Dedé ainda tem coisas para resolver na justiça com o Cruzeiro, ainda tem um imbróglio judicial e por conta disso ainda vai resolver essas pendências para aí sim estar livre no mercado para assinar com um novo clube. Na minha opinião, até por conta disso, o Dedé não foi anunciado pelo Vasco da Gama. Acredito muito que já tem um acordo verbal entre as partes. Volto a repetir para você, torcedor, Lucas, eu acredito que tem um acordo verbal, não tô confirmando e acredito que logo após aí, né, realmente o Dedé conseguir resolver esses imbróglios com o Cruzeiro, ser liberado para assinar com um novo clube, logo em seguida o Vasco vai anunciar aí o retorno do Mito, jogador aí campeão pela Copa do Brasil, até mesmo porque ontem o Marcelo Cabo falou sobre isso, né, ele deixou bem claro que o Dedé interessa sim o Vasco, falou que é um jogador que tem muita história vestindo a camisa do Gigante da Colina, mas é uma questão complexa falar sobre o Dedé durante um momento, então a gente não sabe porque é o complexo, então na minha opinião acredito sim que essa complexidade que o Marcelo Cabo falou que seria difícil falar sobre o nome do Dedé, envolve muito isso, um possível retorno do Mito está muito perto de acontecer, aguardando apenas resolver os imbróglios judiciais com o Cruzeiro. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos sim notícias, novidades no vídeo de hoje e falar agora com relação a Germancano, aí um dos grandes ídolos atuais do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma, né? Mais uma vez ontem conseguiu decidir, resolver a partida para o torcedor vascaíno, um golaço, é a máquina de gols, como a FIFA fala, o jogador, o centroavante que precisa apenas de um toque na bola para fazer o gol, e mais uma vez isso aconteceu ontem, cruzamento do Léo Jabá e um golaço do Germancano, na minha opinião, o único espaço que tinha para colocar a bola, ele conseguiu colocá-la. Então, vem sim se tornando dos ídolos aí do Vasco da Gama, principalmente nesse século XXI, na minha geração, na geração das rapaziadas, dos torcedores, aliás, mais novos do Vasco, o Germancano já se tornou um grande ídolo, né? Ele que agora, né, chega muito perto de estar presente ali entre os top 10 artilheiros do Vasco no século XXI. O Germancano que se encontra aí com 32 gols com a camisa do Vasco da Gama e para ele chegar aí entre os top 10 precisa fazer mais apenas 2 gols e irá ultrapassar aí a marca do Ramon, um jogador importantíssimo. O top 1 é o Romário, 131 gols. Acredito que dificilmente o Germancano conseguirá chegar à marca do baixinho, mas ali com relação ao Elton, que está em segundo com 52, o Leandro Amaral com 51, o Nenê com 44, o Germancano conseguirá chegar com facilidade até mesmo aí, quem sabe, nesses próximos jogos. Um jogador importantíssimo que, inclusive, em uma entrevista aí, né, a uma jornal argentino, a gente sabe que o Brasil sediará a Copa América, então já estão chegando aí muitos sul-americanos aqui no Brasil, e o Germancano foi entrevistado aí por uma rádio argentina e perguntado aí sobre o amor, o que faz ele retornar, permanecer, aliás, vestindo a camisa do clube. Ele foi sucinto, ele falou que ama muito o Vasco, foi muito bem recebido pelos torcedores vascaínos e toda a gente ali do Gigante da Colina mostra que realmente vale muito a pena ele estar permanecendo aqui no Vasco da Gama e ele quer fazer com que o Vasco retorne à primeira divisão. Esse é um objetivo pessoal do Germancano, falou que o Vasco merece estar na primeira divisão pela sua grandeza, pela sua história e a tradição que ele tem aqui no Rio de Janeiro. Então realmente o Germancano também se encantou muito pelo Vasco, é o que ele vem demonstrando. O torcedor, sem dúvida nenhuma, se encantou pelo Cano e o Cano se encantou pelo torcedor. É um casamento que deu e vem dando aí super certo. Inclusive, também ele falou sobre o Lanús. O Germancano que foi cria aí das categorias de base do Lanús, um jogador aí argentino, né, que tem como seu clube de coração Lanús. Ele falou sobre esse desejo de futuramente retornar a vestir a camisa aí desse clube argentino. Ele atualmente é um jogador do Vasco, tem contrato com o Gigante da Colina até o dia 31 de dezembro desse ano. O Vasco tem que correr também contra o tempo para buscar uma renovação, e ele falou que um dia ainda deseja em retornar a camisa, vestir, né, retornar ao Lanús, já que foi o seu clube de formação, mas está muito bem por enquanto aqui vestindo a camisa do Vasco da Gama. Mas, né, rapaziada, como eu falei, muitas notícias, parceria no nosso Gigante da Colina, uma parceria muito boa pro Vasco, de verdade. Então, corre lá no Instagram da marca, não perca tempo, é importante, rapaziada, você, torcedor vascaíno, nós, torcedores, representarmos a nossa torcida, a grandeza do nosso clube e tentar, de certa forma, alavancar aí essa grandeza, esse gigante que é o nosso Vasco da Gama.
Então corre lá no Instagram da página, vai lá, fala Vasco, hashtag a marca no Vasco. Vem pro Vasco, faça aí, demonstre a sua grandeza, demonstre a sua força, a força da nossa torcida no Instagram dessa marca. E também fale sobre esse retorno do Dedé, o que você acha, se você também concorda com a minha opinião, que acha que o Dedé está muito próximo de um retorno aí, né? A segunda vez que ele retornará a vestir a camisa do Gigante da Colina. E também deixe a sua opinião com relação ao que você acha sobre essa interferência externa, esse absurdo que aconteceu na partida de ontem contra a equipe do Boa Vista. Mas esse foi o vídeo. É claro, se você gostou, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, que a nossa família, aliás, venha crescer cada vez mais. Vascaíno ajuda Vascaíno, então eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Um grande abraço a todos. Final de semana, Vasco e Brasil de Pelotas, sábado, 7 horas da noite, em busca também, é claro, da vitória. Vamos que vamos, fiquem com Deus e também saudações vascaínas.